Olá, pessoal, boa noite. Espera só uns minutinhos pra gente começar a live. É uma live, a gente vai falar sobre a nutrição funcional. O que é realmente a nutrição funcional e como que ela pode beneficiar a sua saúde. Então, se você tiver alguma pergunta sobre isso, fique à vontade, que vai ser um prazer poder estar esclarecendo dúvidas. E já aviso de antemão que vai ficar gravada. Então, boa noite, Lina, seja bem-vinda. Fique à vontade aqui pra gente estar conversando, batendo um papo sobre a nutrição funcional. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, o que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Então, vamos lá, vamos começar a conversar nessa conversa nossa. O que seria a nutrição funcional? A nutrição funcional nada mais é do que uma abordagem que ela leva em consideração o indivíduo. Então, brincando aquele pleonasmo, né? Indivíduo individual. Então, na nutrição funcional, a gente não tem nada certo de que tal coisa é realmente saudável e é saudável para todo mundo. Muito pelo contrário, na nutrição funcional, a gente leva em consideração os fatores genéticos, os fatores da rotina, do dia a dia da pessoa, todo o histórico de saúde dela. Então, assim, a partir disso é que a gente vai conseguir fazer essa abordagem, né, funcional. Apesar de que é um termo que às vezes ele é empregado de uma forma acaba se popularizando de uma forma até mesmo negativa. Tudo que é funcional é para ficar bonito, mas não é bem por aí. Quem trabalha, quem realmente faz essa abordagem nutricional funcional, ela tem essa visão de tratar o indivíduo de uma forma única, né? E a nutrição funcional, ela tem por objetivo levar em consideração a causa. Então, quando eu recebo um paciente, ele tem dor de cabeça com frequência. Então, na nutrição funcional, eu não vou dar um chazinho para melhorar a dor de cabeça. A gente vai investigar junto por que essa pessoa tem dor de cabeça. Qual a frequência dessa dor de cabeça? Em que horários que costuma vir essa dor de cabeça? Então, a gente faz uma investigação a fundo para tratar o indivíduo, levando em consideração as particularidades e levando em consideração, né, investigar as causas desta alteração de saúde. Então, quando a gente fala em nutrição funcional, existe uma coisa que se chama a teia das intercorrelações, que a gente também leva muito em consideração, que a gente tem as bases que precisam ser trabalhadas para que você tenha uma saúde otimizada. Então, quando a gente fala em nutrição funcional, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, a gente fala sobre essa teia. Aqui é a teia das intercorrelações. Então, assim, quando eu falo numa saúde mental, para que eu possa ter saúde mental, é muito importante que eu trate as bases. Para que eu tenha uma saúde mental, eu preciso ser uma pessoa que durmo bem. Preciso ter um sono de qualidade e de quantidade de horas adequado. Então, eu preciso ter um movimento, eu preciso fazer uma atividade física, preciso me alimentar de forma correta, preciso manejar o meu estresse. O estresse não é algo 100% ruim. Ele tem um lado positivo. O problema é quando esse estresse é o tempo inteiro e a gente não consegue lidar com ele, que ele vai acabar trazendo prejuízos para a nossa saúde. Então, assim, na nutrição funcional, a gente vai trabalhar tudo isso. Aí eu tenho um indivíduo que ele não dorme bem, ele tem dificuldade de iniciar o sono. Então, tudo a gente vai investigar e para estar trabalhando nas causas. E a nutrição funcional, ela é uma abordagem maravilhosa para a gente estar trabalhando
tratamento, inclusive, de doenças crônicas. Porque eu sempre digo, assim, que na nutrição, a gente, na saúde em geral, a nutrição, ela não trata tudo. A gente vai precisar de outros braços, de outros profissionais, às vezes, determinado problema de saúde, para estar agregando nesse tratamento. Mas, se você parar para pensar, sem a nutrição a gente não trata nada. Então, se eu tenho um problema cardiovascular, eu preciso ir lá no meu médico, eu preciso fazer um acompanhamento com ele, mas eu também preciso de mudanças na minha alimentação, no meu dia a dia, para que eu tenha uma saúde otimizada, para que eu tenha uma resposta melhor para o meu tratamento lá com cardiovascular. Uma pessoa que ela descobre que tem esteatose hepática, a famosa gordura no fígado, que é uma alteração de saúde cada vez mais comum, principalmente aí no público mais jovem, inclusive. E o tratamento da esteatose hepática, ele pode ter diversas causas. E uma delas pode ser alcoólica, mas ela também pode ser pela resistência insulínica ou pelo uso de alguma medicação. Mas quando eu tenho essa esteatose causada por uma resistência insulínica, por um diabetes tipo 2 ou um outro desequilíbrio, eu preciso tratar a parte nutricional também, porque senão eu não vou ter uma resposta positiva para melhora realmente de saúde. Até porque hoje a gente não tem um medicamento que vai lá e tira a gordura do fígado. Eu tenho medicações que vão melhorar a minha resistência insulínica ou vão melhorar o meu diabetes tipo 2. E aí, em decorrência disso, vai ajudar a amenizar o meu problema de gordura no fígado. Então, se eu não faço as mudanças na parte alimentar, da minha rotina, na qualidade daquilo que eu como, a adequação dos horários que eu vou me alimentar, então eu acabo não conseguindo ter uma melhora significativa da minha saúde. Então, a nutrição funcional, ela vem com essa visão de tratar o indivíduo. Então, eu não posso colocar todo mundo numa única bandeja, numa única caixinha e tratar todo mundo de uma forma padronizada. Inclusive, ontem eu estava num lugar e a gente estava conversando justamente sobre isso. E uma das coisas que que eu estava explicando lá e estava falando, que eu já peguei pacientes que estavam com alterações intestinais, não havia uma melhora, a gente não estava conseguindo descobrir a causa, a pessoa tem dificuldade de ir no banheiro, tem casos que na verdade é o contrário, a pessoa sofre com uma diarreia frequente, e isso não é normal. É comum algumas pessoas terem diarreia no dia a dia? É comum. É comum a pessoa ter constipação? É comum também, só que isso não é normal. A gente não pode ter isso como algo normal. Isso é um sinal que o meu organismo está dando que tem coisa errada. E eu preciso investigar isso mais a fundo. Então, a gente vai fazendo mudanças, tirando os industrializados, colocando uma alimentação mais saudável, com mais comida de verdade. Só que chega um ponto que a gente, mesmo colocando uma alimentação 100% saudável, a gente não consegue ver uma melhora. Então, o que acontece? A gente precisa investigar mais a fundo, e nesse caso, em específico, era uma paciente que ela apresentava uma sensibilidade alimentar, não era uma alergia, era uma sensibilidade à manga. E era um alimento que ela consumia com uma certa frequência, que ela gostava muito, e teoricamente é tido como um alimento super saudável, mas para essa pessoa em específico, a manga estava prejudicando. Tem pessoas que apresentam, por exemplo, só para entender um pouco melhor, a alergia é aquilo que eu ingiro e de forma imediata eu acabo tendo uma resposta imunológica. Então, assim, eu comi imediatamente ou em poucas horas depois eu já começo a passar mal. Tem pessoas que influenciam nessa parte respiratória, tem inchaço, pele, dor de cabeça. Cada pessoa vai variar o sintoma da alergia. Já a sensibilidade alimentar é algo que vai ser de forma mais tardia. Então, às vezes, até no dia seguinte, ou mais de 24, 48 horas depois, é que eu ainda vou ter os sintomas da ingestão desse alimento. Então, é algo que eu ingiro, não faz bem para o meu corpo,
e eu tenho uma resposta tardia. E na nutrição funcional, a gente consegue investigar tudo isso para estar verificando para cada indivíduo o que realmente é saudável. E se vocês tiverem pergunta, fiquem à vontade, tá? Para estar perguntando, vai ser um prazer poder responder vocês. E também outra coisa que a gente aborda muito na nutrição funcional é a questão de observar o indivíduo, levando em consideração marcadores de saúde. E o que seria isso? Quando a gente faz avaliação dos exames bioquímicos, a gente tem lá nos nossos exames, tenho certeza que todo mundo que pegou um exame já deve ter reparado isso. A gente tem lá no nosso exame uma referência. Por exemplo, eu tenho a vitamina D e eu tenho uma referência laboratorial de que se a minha vitamina D estiver acima de 20, por exemplo, e abaixo ou até abaixo de 100, nesse intervalo de 20 a 100, é uma quantidade de vitamina D no meu sangue perfeita para minha saúde. Teoricamente, é ótimo para a saúde. Mas se a gente parar para analisar, é uma disparidade muito grande. Tipo, algo 20 ser bom e 100 também. É um intervalo de referência muito grande para a gente considerar como bom para todo mundo. Então, na nutrição funcional, a gente avalia esses marcadores dentro do estado do que é uma otimização da saúde. Então, a gente tem hoje vários estudos demonstrando que pessoas com depressão que apresentam um nível de vitamina D no sangue acima de 50, essas pessoas têm uma melhora muito significativa dos sintomas de depressão quando comparado com pessoas que têm aí uma vitamina D abaixo de 50, abaixo de 40. Então, assim, é ruim, 100% ruim ter uma vitamina D em 30? Não necessariamente, mas para alguns processos, alguns estados de saúde, a gente precisa otimizar, como no caso da depressão. Inclusive, pessoas que apresentam doenças autoimunes, elas precisam ter uma vitamina D, elas conseguem apresentar uma melhora das doenças autoimunes quando elas apresentam uma vitamina D e acima de 60. Uma perguntinha aqui, como posso identificar sinais de excesso de gordura no fígado? A gordura no fígado, ela é uma alteração muito silenciosa e quando você começa a ter sintomas de alteração no fígado, significa que o estado de saúde desse fígado ele já está bem debilitado. Eu já peguei na prática clínica pacientes que estavam com um grau alto de gordura no fígado e nos exames laboratoriais a gente tem alguns exames, principalmente TGO, TGP, são exames que a gente consegue verificar a produção das enzimas hepáticas. E eu já peguei paciente que estavam com um grau alto de gordura no fígado, mas não apresentavam alteração nos exames bioquímicos. Inclusive, teve um caso clínico que eu tomei conhecimento de uma pessoa que estava com refluxo pelo fígado inchado, mas não apresentava alterações nos exames bioquímicos. Então, uma forma que eu gosto de avaliar essa questão de gordura no fígado tem duas, é através da bioimpedância. A bioimpedância é um exame que a gente faz na consulta nutricional, que ela avalia a composição corporal. E nesse exame, uma das coisas que a gente consegue avaliar é a gordura visceral. Então, a gente tem aí uma referência de uma gordura visceral saudável até 9. Então, quando começa a passar desse valor, já liga um alerta aí pra gente de que é possível que essa pessoa já esteja desenvolvendo uma esteatose hepática. E aí, é claro que fatores genéticos vão também influenciar bastante para que essa formação de gordura seja mais rápida. Algumas pessoas
apresentam aquela gordura ali na região abdominal, mas é uma gordura mais subcutânea. Eu brinco assim que é aquela gordurinha que a gente consegue pegar, apertar. Já a gordura visceral é aquela gordura mais durinha. Então, outra forma de a gente perceber se existe um risco mais aumentado para esteatose hepática, para gordura no fígado, é observar fisicamente mesmo. Aquela pessoa que tem aquela barriga mais proeminente, que é aquela gordura abdominal que ela é mais densa, mais durinha. Eu brinco assim que quando senta não dobra muito, ela é mais firme. Então, porque é uma gordura que ela fica armazenada de forma mais interna no abdômen e mais em contato ali com os órgãos. Por isso que também é uma gordura que ela favorece o desenvolvimento de outras doenças, principalmente aumentando o risco cardiovascular. Se você aí já é uma pessoa hipertensa, o risco de desenvolver problemas cardiovasculares acaba aumentando de forma bem significativa. Então, assim, observando essas questões mais aparentes aí da forma do abdômen e a bioimpedância é um exame bem legal para a gente mensurar. E também tem a ultrassom, porém, dependendo do grau de gordura que estiver em formação no fígado, na ultrassom pode demorar um pouquinho para aparecer, porque a ultrassom ela é um exame que a gente chama de operador dependente. Então, vai muito da experiência e do olhar desse médico que está fazendo o exame. Então, tem médicos que já têm um olhar mais criterioso, muito tempo de experiência, então eles conseguem pegar ali, já no início, a formação de gordura no fígado, quando faz a ultrassom. Só que, às vezes, demora um pouquinho, dependendo da pessoa, do profissional que está fazendo esse exame, até ele perceber ali essa gordura, ela precisa estar num estágio mais avançado. Por isso que eu gosto bastante da bioimpedância e gosto também de um outro exame que eu uso em algumas consultas, que é a biorressonância quântica, que é um aparelho que a gente consegue medir através de frequências o estado de saúde do paciente. Então, não sei se já aconteceu com você de bater em algum local e parece que você leva um choque, mas aonde você bateu não era um objeto que tinha energia elétrica ali passando para você ter levado um choque, mas você leva. Então, isso porque o nosso corpo, ele é energia. E a gente gera uma frequência de energia. A minha pele, ela tem uma frequência de energia, os meus órgãos têm uma frequência de energia. Então, através da biorressonância quântica, a gente consegue medir essas frequências que o organismo está emitindo e com base numa comparação, o que é um órgão, um fígado saudável? Um fígado saudável, ele tem uma frequência mínima e máxima ali, uma média de frequência. Quando isso oscila tanto para mais quanto para menos, já me mostra um desequilíbrio nesse organismo. Então, é um outro exame que eu gosto de associar para estar avaliando a gordura no fígado e que ajuda demais, assim, a fechar o diagnóstico do paciente e para a gente estar montando aí uma conduta nutricional, não só visando a parte da alimentação, o plano alimentar que a gente vai estar montando aí para melhorar a saúde desse paciente, mas também em termos de suplementação. Até porque, assim, dependendo das deficiências nutricionais que essa pessoa, a gente diagnosticar ali, dependendo desse nível, eu não consigo aumentar de uma forma significativa alguns nutrientes sem suplementar. Existe um limite que eu consigo atingir através da alimentação. Então, às vezes é necessário entrar aí com um complemento para estar otimizando a saúde desse paciente. Um exemplo do que é muito comum acontecer é a B12. A B12 é um nutriente que quando ele está abaixo do ideal, né, do ideal de saúde, de referência, do que seria realmente saudável, né, de acordo com cada indivíduo, é uma vitamina que a gente não consegue aumentar de forma muito significativa através da alimentação. Então, é um nutriente que a gente precisa entrar aí com uma suplementação
para estar melhorando os níveis, até porque assim, a B12, ela é um nutriente que ela precisa muito ter um estômago saudável. Eu preciso de uma saúde estomacal legal, uma boa acidez no meu estômago, para que consiga fazer a digestão dos alimentos ricos nesse nutriente, para que quando chegue lá na minha primeira porção do intestino, eu consiga começar a absorver aí ao longo do meu intestino, eu consiga absorver os nutrientes. Então, se é uma pessoa que tem azia constantemente, tem dificuldade de digestão, faz uso de alguns medicamentos, como é o caso da metformina, que é um medicamento aí usado para o diabetes tipo 2, para resistência insulínica, ou o uso dos omeprazóis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, toda essa família aí, ela tem como objetivo reduzir o ácido estomacal ali, até porque num processo, por exemplo, de uma úlcera no estômago ou de uma gastrite, eu preciso realmente reduzir temporariamente, claro, né? Isso não é permanente. Eu preciso reduzir temporariamente a acidez desse estômago, até para dar condições para a minha parede ali do estômago se recuperar ali daquele machucado, daquela ferida, que é o que acontece na gastrite ou na úlcera. Então, nesses casos, a gente também tem uma queda muito significativa da B12. Então, são pessoas que durante o tratamento, o ideal é avaliar ali, né, antes do tratamento, qual é o nível, por exemplo, da vitamina B12 no sangue desse paciente. E se essa pessoa já apresentar um nível mais baixo, aí, abaixo de 500, por exemplo, já é legal durante o tratamento de gastrite, ou de úlcera, ou de refluxo, eu fazer uma suplementação via sublingual, que é uma via que a gente tem uma absorção bem legal, para que eu não tenha uma queda muito brusca nessa B12. Porque, por exemplo, se eu tiver uma queda muito brusca na B12, pessoas com depressão vão ter uma piora do sintoma, vai ter uma piora do sintoma de dores musculares, se eu tiver uma queda muito significativa dessa B12. Eu vou ter uma dificuldade na concentração, no foco. Então, já fica aí a dica para as pessoas com diagnóstico de TDAH, né, que tem essa hiperatividade, já tem essa dificuldade de manter o foco, a atenção. Crianças que já são diagnosticadas aí com autismo, são indivíduos que já existe uma alteração cognitiva, aí alguns já, no caso do autismo, já é do nascimento, já é uma questão genética aí que vem, o TDAH também. E aí, se eu tenho uma piora da parte nutricional, se eu apresento deficiências, ou às vezes não chega a ser uma deficiência, mas o quanto eu tenho é insuficiente, eu vou estar piorando ainda mais os meus sintomas de saúde. Então, no caso, por exemplo, do TDAH, é aquela pessoa que vai tomar medicação, mas não vai conseguir ter uma melhora tão significativa, porque a medicação ela vem para otimizar ali os processos neurológicos, para que a pessoa consiga ali focar, fazer as atividades do dia a dia com mais facilidade ali, para ajudar ali essa questão de foco, de atenção no dia a dia. Mas se a minha saúde, se a minha parte nutricional não estiver em dia, não estiver de acordo com os ideais de saúde, eu não vou ver tanta melhora aí no uso da medicação, em alguns casos necessitando aumentar dose, e em outros casos até chegar um ponto que eu vou precisar de usar, vou precisar mudar para outro princípio ativo aí, um plus aí, uma medicação que seja associada com algo que otimize tanto a absorção quanto a ação dela no organismo. Quando, na verdade, se eu olhar para a parte nutricional, eu consigo melhorar bem de forma significativa, sem estar aumentando a dose do medicamento. Então, quem tiver alguma dúvida, queria saber mais sobre como que a nutrição pode te ajudar, tiver dúvida sobre tratamento para várias doenças, quem sabe você tem alguma dúvida e quiser ajuda, vai ser um prazer te responder. Então, a nutrição funcional, ela é assim, ela é para todo mundo que quer viver mais, e não só viver mais, mas viver melhor,
precisa da nutrição funcional. Então, ela está na base aí do tratamento de todas as doenças. Não existe hoje uma doença crônica, principalmente, que a nutrição não possa melhorar. Então, tudo hoje a gente consegue melhorar com a nutrição funcional. Então, gente, não temos mais perguntas. Se possível, na próxima semana, na próxima quinta-feira, eu vou estar aqui novamente trazendo um outro tema, mas como sempre, fica aberto para a gente estar conversando. Isso aqui é uma live de conversa, né? Então, se você tem alguma dúvida, tem algum assunto que você gostaria de ver aqui na minha página, para estar te ajudando, esclarecendo, é só entrar em contato, manda mensagem lá para mim, que vai ser um prazer, né, receber aí a sua sugestão e com certeza eu vou estar trazendo para essa live para a gente estar conversando melhor e poder te ajudar, né, para você melhorar as suas questões de saúde, né, porque hoje a gente tem como viver mais, só que a gente quer viver com qualidade. Para a gente viver com qualidade, a gente precisa cuidar da saúde e não da doença. Quando a gente cuida da saúde, a gente melhora os processos de doença e em muitos casos a gente consegue ter até uma remissão de várias questões, né, de saúde. Então, a nutrição, eu sou suspeita de dizer, sou apaixonada pela nutrição e é incrível o que a nutrição pode fazer pela sua saúde. Então, é isso, pessoal, uma boa noite e obrigado por quem ficou com a gente aqui na live, dividindo esse tempo. O tempo é algo precioso na nossa vida e ter vocês aqui comigo foi um prazer e agradeço imensamente. E semana que vem tem mais, mas continua seguindo aqui, porque todos os dias eu posto alguma dica de saúde, alguma orientação. E se você tem sugestões, como eu já falei, é só entrar em contato que vai ser um prazer te ajudar. Boa noite!